Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BGG2 e estou aqui para falar para vocês sobre o jogo Viral, um jogo aí que a Paper Games acabou de lançar, você já encontra em várias lojas aí para você adquirir. Viral é um jogo de 2 a 5 jogadores, média de partida aí em torno de 1h30 a 2 horas, um jogo bem bacanudo mesmo. E que vocês vão ver que tem um tema bem inusitado. Então, como vocês sabem aqui, como é de praxe, eu gosto de elencar alguns pontos, avaliar esses pontos e depois eu dou a minha opinião com o selo da BGG2, selo esse que a gente já começou, já tem um tempinho aí, e que nós da BGG2 conversamos entre a gente para chegar num consenso, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro tópico, que é tema e imersão. Em Viral, os jogadores eles são vírus que acabaram de infectar um corpo humano e vão tentar ali ser o vírus mais potente, dominando os sistemas, os órgãos, ao tempo que se protege do sistema imunológico, atacando também os outros jogadores e tentando não ser curado. Vocês podem ver aí que é um jogo com um tema bastante inusitado. Você é um vírus atacando um ser humano, é bem diferente. Mas aqui eu já vou dar um spoiler e falar que o jogo ele é bastante temático. Na verdade, me surpreendeu nesse ponto. Tudo que tem ali no jogo remete a esse tema. Começando pelo tabuleiro do jogo, que tem ali desenhado um corpo humano com sistemas e órgãos, inclusive com o sistema circulatório dos vírus ali, podem caminhar e fazer infecções em outros órgãos e sistemas. Cara, é muito legal. E olha, eu vou falar uma coisa, hein? Pode até não ser real o que está representado ali, mas olha, você pode sim pegar aquele tabuleiro, levar para uma escola e mostrar ali como é que funciona realmente ali o sistema circulatório, claro, com as suas devidas proporções, com os sistemas que estão ali representados. Você vê ali o coração bombeando sangue arterial, sangue venoso, passando pelos outros órgãos, chegando no rim que também pode fazer a purificação do sangue, a questão do cérebro que recebe o sangue arterial e tira o sangue venoso. Cara, é muito maneiro. Então já pelo tabuleiro, você já vai ficando naquele tema ali que, caramba, né, um corpo humano e eu sou um vírus tentando infectar esse corpo humano. E não é só no tabuleiro que fica essa questão do tema, mas em todas as fases das rodadas. Porque o jogo tem 6 fases na rodada e cada uma dessas rodadas aí remetem ao tema. A primeira rodada é a rodada de infecção, que você vai conseguir ali movimentar os vírus através das cartas. A segunda fase é uma fase de pesquisa. É como se você está doente, os médicos estão ali tentando encontrar uma cura. A terceira fase é uma fase de evento, porque as doenças têm a sua aleatoriedade. Vocês podem ver que nem todo mundo tem os mesmos sintomas da gripe. Tem gente que fica com muita dor de cabeça, tem gente que fica com o corpo dolorido, tem gente que apenas espirra. E isso é bacana porque é representado também nos eventos que tem no jogo. Na quarta fase ali nós vamos ter o ataque do sistema imunológico defendendo os órgãos que entraram em crise. Na quinta fase nós teremos ali a cura. Cara, se os médicos encontraram a cura, eles vão curar aquele paciente e o seu vírus vai ser mandado embora. E a sexta fase, tá bom, a sexta fase é uma fase que destoa bastante aí das outras fases, que é uma fase de pontuação. Você poderia realmente fazer um outro tipo de forma de pontuar, que realmente destoa muito. Esse é o ponto negativo aqui da questão da temática no jogo, porque todas as outras fases você tá bem ligado lá no jogo e chega agora é a pontuação. Aí então, oxe, mas não tem nada a ver, eu só vou liberar os vírus ali que absorveram e voltamos de novo à fase de infecção. Teve todo um cuidado os designers ali para criar fases bem temáticas, poderiam ter pensado um pouquinho melhor nessa sexta fase aí, mas não tira, tá, a imersão que tem no jogo. E não fica só nisso, e as cartas também, porque os vírus ali têm determinadas ações, os nomes que estão nas cartas também remetem às ações que eles vão fazer ali naquele momento, que o jogador pode fazer com o sistema que ele jogou. Cara, você joga o jogo e você realmente vai estar se sentindo ali num controle de área, tentando dominar um determinado paciente. Isso é muito legal. O Viral é um jogo bastante temático. Se você gosta de jogos temáticos, cara, o Viral vai te surpreender demais. Mas por ele ser tão temático também, se você não gosta desse estilo de tema, ou tipo, cara, se um tema não me agrada tanto, eu não vou gostar, realmente o Viral pode te decepcionar, porque você vai estar ali jogando um jogo, você é um vírus, tentando controlar o sistema de um paciente ali, né? O controle do organismo em si. Então, fica aí a minha dica, se você gosta, o Viral é bastante temático,
e também bastante imersivo. Bom, agora antes de falar sobre a mecânica e sobre a dinâmica do jogo, eu gosto de fazer um pequeno overview para que possa facilitar aqui os pontos que eu vou falar sobre esses dois tópicos. Se você quiser saber um pouco mais sobre as regras, eu indico aí o vídeo do Davi Coelho, mas também o nosso gameplay aqui, a simulação de partida Paladino versus Monge, que você vai entender como o jogo funciona. Mas vamos ao nosso overview aqui. Viral é jogado em 6 rodadas, cada rodada são 6 fases. Eu acabei de falar quais são essas fases aí na parte do tema, e os jogadores vão jogando ali através das ações nas cartas, tentando dominar os sistemas. Na primeira fase, que é a fase de infecção, os jogadores vão escolher 2 cartas, são sempre 2 cartas. Uma de sistema, todos os jogadores têm os 6 sistemas que tem no jogo, e uma carta de mutação, que são as cartas de ação. Todo mundo escolhe isso simultaneamente, coloca o escondido ali na área 1 do seu pequeno tabuleiro, depois todo mundo escolheu, é revelado, e aí você vai realizar na ordem do turno aquela ação. Depois de todo mundo fizer isso, você vai escolher novamente 2 cartas, sistema e mutação, vai esconder ali na parte do tabuleiro 2, depois de todo mundo escolher, você também vai revelar e vai fazer ação conforme a ordem do turno. Quando acaba isso, essas cartas que foram jogadas, você vai colocar em cima do seu tabuleiro, que é um espaço ali onde essas cartas ficam indisponíveis na próxima rodada. Mas antes disso, se tiver cartas nesse local, você pega novamente para sua mão. Vocês já vão vendo aí que o jogo já começa a criar um pouco de tática, porque você nunca, com exceção da primeira rodada, terá os 6 sistemas na sua mão. Apenas 4, porque sempre 2 sistemas estarão ali jogados e indisponíveis na próxima rodada. Depois disso, na fase 2, vai haver o controle de área de cada sistema. É nesse momento que nós vamos pontuar, os jogadores vão realizando as suas pontuações, dependendo se você controlou ou não o sistema, e pode subir na trilha de pesquisa e ser curado depois lá na fase 5. O domínio é bem simples, é por quantidade, ou seja, quem tem mais ganha, mas tem um detalhe, porque com exceção do cérebro, que é apenas um órgão, os demais sistemas têm mais de um órgão. E para você dominar o sistema, você tem que ter pelo menos um vírus em cada órgão. Depois nós vamos para o evento. O legal do evento é que a carta é revelada lá no começo da fase 1. Então o jogador já sabe o que vai acontecer quando chegar nessa fase 3. Você pode se proteger, você pode utilizar a seu favor o que vai acontecer no evento. Depois nós vamos para a fase 4, que é a fase de ataque do sistema imunológico, caso um órgão entre em crise. O órgão entra em crise por quantidade de vírus e depende da quantidade de jogadores. Por exemplo, um jogo de 4 jogadores são 4 vírus. Então, se você está no órgão ali e tem 4 vírus, vai ter uma crise e aí o sistema imunológico vai te atacar. O jogador que tiver mais vírus nesse momento vai ganhar 2 pontos e todos os demais jogadores, se tiverem ali, ganham 1 ponto. E depois esses vírus aí, eles são exterminados. Existe uma defesa do vírus, que é quando você consegue colocar um escudo, que é nas cartas de mutação, que são as cartas de ação. Você coloca um escudo, deixando o vírus mais forte, tematicamente ele está mais resistente, e aí quando você é atacado, seja pela cura ou mesmo pelo sistema imunológico, você se defende, você não sai, você apenas desvira para o lado que não tem escudo. Como eu falei da cura, a cura é a 5ª fase. Se a trilha que se encontra lá na fase 2 estiver no topo, infelizmente, meu amigo, o seu vírus foi curado, o paciente não está mais infectado por você e todos os seus vírus serão retirados. E por fim, a 6ª rodada, que é uma rodada de pontuação, em que você vai também mudar ali a trilha de desempate. Essa trilha é bem legal porque é o seguinte, durante toda a partida, quem está no topo ganha qualquer desempate, mas na pontuação final, quem está por último é que ganha. Antes de acabar o overview aqui, eu queria falar só um outro detalhe, porque na trilha de pontuação existem algumas coisas que acontecem no decorrer do jogo. Que primeiro, que é a compra das cartas de mutação. Toda vez que o jogador passa um ícone que tem uma carta e uma mãozinha, o jogador pode comprar uma carta de mutação. Essa compra, ela é feita bem simples. Existe ali um deckzinho que é embaralhado e aberto sempre 3 cartas. O jogador pega uma carta daquela, abre-se uma nova. Mas o jogador também pode comprar uma carta que se encontra aqui do topo. Aí é uma sorte, né? Ele vai comprar ali sem saber. Mas é uma forma de limpar essas cartas que se encontram ali. Porque quando você compra essa carta do topo, todas as 3 que estão reveladas vão para o fundo do baralho e novas 3 cartas são abertas. Essas cartas de mutação, elas são cartas com mais ações, dão pontuação no final do jogo e auxiliam o jogador
a conseguir controlar determinados sistemas, atacar os outros jogadores, realmente vale muito a pena. E também quando você chega ou passa do ponto 21, não é jogador que passou ali, os ícones de pontuação que ficam nos sistemas, eles serão virados para o lado azul, que são lados que te dão mais pontos ou mesmo diminui a penalização na trilha de pesquisa, o que é bem legal. Bom, gente, esse foi um overview singelo, simples, rapidinho, para que eu possa falar sobre 2 pontos aqui, as mecânicas e também a dinâmica, a fluidez do jogo. Eu vou começar falando sobre as mecânicas. A principal mecânica do jogo é o controle de área. Os jogadores precisam controlar os sistemas para pontuar. Mas além disso, nós temos também um pequeno deck building, porque o jogador pode comprar até 4 cartas durante a partida inteira, é o máximo que você consegue comprar, e aí você vai ter isso na sua mão. Mas não é bem um deck building, né? Porque por mais que todo mundo tenha a mão inicial, e você vai comprando cartas diferentes, eu diria que está mais para uma seleção de cartas ali do que para um deck building. Mas como tem pequenos nuances do deck building, vamos dizer ali que ele é um deck building com seleção de cartas. E por fim, a terceira mecânica aí é a seleção de ações que estão nessas cartas. Então nós temos 3 principais mecânicas aí. O legal é que essas mecânicas elas trabalham em conjunto. Porque o controle de área você precisa fazer através das ações que estão nas cartas. E você precisa fazer com que o seu deck melhore comprando novas cartas para assim realizar ações melhores para realizar o controle do sistema e dos órgãos que lá existem. Você vê que é um ciclo. Você precisa das cartas, você precisa também das seleções das ações que estão nas cartas para realizar o domínio das áreas. Cara, isso é sensacional. E o mais bacana é porque essas ações, o controle de área, as mecânicas estão muito atreladas ao tema. E por isso mesmo eu falei que é um jogo bastante temático. E aqui eu já vou puxar a sardinha para a dinâmica e fluidez no jogo. Viral é um jogo muito dinâmico. Primeiro, porque as ações são muito rápidas e a escolha das ações também é feita de forma simultânea. Você pode estar se pensando, não existe então downtime? Não, existe sim, mas o downtime é feito em apenas um momento e quando todos estão fazendo ao mesmo tempo. Então não existe aquela que, o primeiro jogador que vai escolher as suas cartas, enquanto isso eu fico esperando. Depois o segundo, aí eu fico esperando. Depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Não, todo mundo escolhe junto. Você vai ali, pegando as cartas, olhando, cara, eu quero isso, preciso ir nesse sistema. E o melhor de tudo é que se você lembrar do que os outros jogadores jogaram, você pode, nesse momento, começar a montar a sua estratégia para dominar ali os órgãos e, consequentemente, os sistemas que se encontram naquele momento disponíveis, ou mesmo atrapalhar um outro jogador que está pontuando bastante. Isso significa que o jogo não tem AP. Em determinados momentos você vai ver que um jogador pode demorar um pouco mais para escolher suas cartas, mas é o momento certo aí para você pegar e falar, cara, deixa eu repensar se eu quero fazer isso mesmo. Mas depois que é feito isso, todo mundo escolheu, é muito rápido. Porque você vai jogar a carta de sistema, jogar a sua carta de ação para fazer aquela ação. Próximo jogador, mesma coisa. Próximo jogador, mesma coisa. Então o jogo é muito dinâmico, muito rápido. E quando passa para as outras fases, é para todo mundo. Você, por exemplo, na parte de pesquisa, que você vai ver ali o controle de cada sistema, você vai seguindo a ordem. Vou aqui no sistema 1 que é cérebro, depois 2 coração e vai seguindo. O evento é para todo mundo, seguindo na ordem do turno, e assim sucessivamente. Então o jogo ele traz um dinamismo muito interessante, sem nunca esquecer a questão estratégica e tática que o planejamento do jogador tem que fazer. Agora eu vou falar um pouquinho do fator sorte que existe no jogo. Você ouviu aí falar de evento, você ouviu falar aí que tem cartas ali que são abertas. Então sim, gente, existe sorte no jogo, mas a sorte ela é baixa. Deixa eu explicar. Primeiro, os eventos, que você vai sortear ali 6 para jogar uma partida. Existem vários eventos ali, né? Você vai escolher. Esses eventos, por mais que você não saiba todos que vão ocorrer na partida, lá na primeira fase da rodada, você já vira o evento. Então você já vai saber o que vai acontecer. Então você vai conseguir se planejar para se defender, para utilizar esse evento a seu favor. Então, por mais que tenha sim essa sorte, ela é bastante mitigada pelo próprio jogo. E com relação às cartas, aí realmente é aquela sorte que muitos jogos têm, que é mínimo, em que você vai sortear e vai colocar as cartas ali para você comprar.
Pode ser que não saia nenhuma que você queira. Às vezes você vai pegar, vai comprar escondido ali e também não sai nenhuma que você queira. Mas o jogo ele traz uma variante avançada que tem um drafting de cartas que já mitiga bastante isso. Esse drafting, os jogadores vão embaralhar as cartas, sempre tem embaralhamento, a gente tá falando com cartas, até o drafting traz essa questão da sorte. Cada jogador vai ter 4 cartas, você vai escolher uma e vai passar para o jogador ao lado. Ao final, todo mundo vai ter 4 cartas diferentes daquela que você iniciou, e aí você vai colocar na ordem que você quer adquirir quando você passar naquela trilha de pontuação. Então você pode ter uma carta muito boa e fala, cara, eu quero essa carta logo no início. Você coloca ela no topo. Você já vai saber que quando passar lá o número 4 da trilha de pontuação, você vai ter aquela carta disponível para você. Então isso já mitiga bastante a sorte também e deixa o jogo bem mais estratégico também, viu, gente? É muito legal jogar com a variante avançada. Então, por causa disso, eu digo que sim, existe sorte, mas uma sorte pequena, e até para aqueles jogadores que não gostam de sorte em jogo nenhum, não vão se sentir incomodados. Vou falar agora sobre o público-alvo. Bom, na minha humilde opinião, esse jogo ele é aberto a todo tipo de público-alvo, daquele que está iniciando no hobby ao veterano. E sem contar que crianças também podem jogar. As regras são simples, gente. É muito fácil você pegar e saber o que você tem que fazer no viral. Mas não confundam essa simplicidade de regras achando que o jogo é simplório. Muito pelo contrário. E por isso mesmo eu falei que ele é do jogador iniciante ao veterano. Para o jogador iniciante, pelas regras serem fáceis e de certa forma ali a grande maioria já jogou algum tipo de jogo de controle de área, seja o War ou algum outro nesse estilo, você vai saber que, caramba, para eu ganhar eu tenho que bater no amiguinho para controlar aquela área e assim você vai conseguir vencer no jogo. E as regras para você conseguir isso é simples, você vai pegar uma carta, vai ler, vai saber as ações, tem até uma burrinha para você seguir ali se você quiser no seu tabuleiro e vai usar essas ações a seu favor para conseguir pontuar. Para os veteranos, além do que eu já falei aqui sobre a questão da variante avançada, de você fazer um drafting, tem a questão de que, tirando a primeira rodada, você nunca vai ter todos os sistemas na sua mão. Gente, isso parece bobeira de falar. Se você pensar que, caramba, eu tenho 6 sistemas, mas eu vou ter só sempre 4, você precisa se planejar muito para manter um determinado órgão e, consequentemente, seu sistema, ou para tentar invadir e atrapalhar outro jogador. Porque às vezes você quer muito estar ali no coração, só que você não tem aquele sistema daquele você jogou na rodada passada. Como é que você vai conseguir chegar lá? Aí você vai ter que usar as ações das suas cartas, se movendo, puxando um vírus ou empurrando um outro vírus. Cara, isso dá um nó na cabeça sensacional. Essa é a grande questão do viral e é o que faz muita gente, quando senta na mesa, acha o jogo bonitinho, deve ser bem simplório, e quando tá vendo, tá lá, caramba, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Por causa dessa questão aí de 2 cartas não estarem na sua mão, sem contar as cartas que você pode adquirir, fazendo que você tenha mais possibilidades. E por isso mesmo é um jogo que também vai agradar aqueles jogadores mais heavy gamers e que gostam de controle de área, porque é um controle de área muito, mas muito apertado e muito difícil de você dominar. E eu queria aqui falar um pouquinho também sobre a rejogabilidade. O Viral, além de ser um jogo de controle de área, que também já auxilia nessa questão, porque geralmente você vai fazer estratégias um pouco diferentes dependendo dos jogadores à mesa, ele também traz alguns fatores que auxiliam na rejogabilidade. Primeiro é a pontuação de cada sistema. Você tem 6 sistemas, mas o jogo te traz 8 tokens. É sempre sorteado no setup, então a cada partida vai ser diferente. Primeiro que sobram 2. Segundo que depois é sorteado aleatório. Então você pode jogar um jogo em que o cérebro é o que mais pontua. E na outra partida ele não pontua nada. Isso faz com que todas as estratégias dos outros jogadores se foquem naqueles sistemas que pontuam mais. Ou não também. Tem gente que gosta de ficar controlando sempre ali aquele que tem menos, porque ninguém vai me atacar aqui e vai pontuando de outra forma. É também uma outra estratégia. Além disso, nós vamos ter a questão dos eventos, porque os eventos ali você escolhe 6, mas tem vários. E a ordem que eles aparecem também muda bastante ali a dinâmica do jogo. E por fim nós temos as cartas também. Você nunca vai conseguir comprar as mesmas cartas. Poxa, eu queria muito essa carta e essa outra carta aqui que eu joguei naquela outra partida foi muito boa. Você não sabe se vai conseguir em uma partida. Então a rejogabilidade do Viral é muito bacana. Claro, minha gente,
que sim, você sempre terá o mesmo objetivo. Então a variabilidade do jogo, como a maioria realmente dos jogos, é muito difícil encontrar um jogo que tem uma variabilidade sem expansão alta, ela é mínima, né? O objetivo é controlar o organismo, mas como eu vou fazer isso é o que faz do Viral ter uma rejogabilidade muito bacana. Bom, galera, esses foram os pontos que eu levantei do Viral, que espero que ajude vocês a tomarem uma decisão, a adquirir, mas pelo menos experimente o jogo, que vale muito a pena. E agora eu vou colocar a minha humilde opinião, que é baseada em todos esses pontos aí. Caramba, gente, Viral me surpreendeu demais. Eu sou um daqueles jogadores que olha o Viral pela sua caixa, que é simples, que quando você coloca na mesa, tu fala, cara, esse jogo aí é meio sabe? Que às vezes, não vou querer jogar não, acho que eu não vou me divertir, e que você vai com uma expectativa lá embaixo. Mas quando começa o jogo, você abre um olho e, uou, que é isso? Que jogo maravilhoso! Mecânica e tema muito bem entrelaçado, controle de área muito justo, cada órgão ali é muito batalhado, você tem que pensar, se planejar, realmente traçar estratégia, ser muito tático para conseguir ganhar o jogo. Eu joguei algumas partidas desse Viral e, cara, em nenhuma delas um jogador ficou muito à frente do outro. No máximo foi 3 pontos. A grande maioria, assim, é 1 ponto, o outro aqui, aí os outros 2 ficam um pouquinho atrás. E mesmo assim, o último jogador ficou 10 pontos atrás. Não, ficou 3, ficou 4. E mesmo o jogador que se encontra lá atrás, nas rodadas, consegue vir e se recuperar. Na partida que eu joguei e mostrei o jogo para o Edson e para o Thiago aqui do canal, o Thiago ficou acho que 4 rodadas em último. E ele ganhou o jogo, só para você ver, porque ele simplesmente foi se planejando e conseguiu fazer controles bem bacanas no final do jogo. Então o Viral ele realmente é um jogo surpreendente. Existe um ponto negativo que eu vou colocar aqui, que é com relação à terceira fase da rodada, que são os eventos. Olha, sinceramente, o evento ele é uma parte do jogo que é supérfluo. Ele existindo ou não, você conseguiria jogar o Viral completamente. E por que eu estou falando isso? Quando eu joguei os jogos, eu percebi, e eu incluído nisso, que você poderia realmente focar naquela estratégia de tentar atingir os eventos, conseguir alguns pontos, mas também você podia completamente, não quero saber de evento não, vou tentar fazer meu jogo aqui controlando os órgãos que mais pontuam. E você consegue ganhar também. Então essa dualidade, sabe, de que você não precisa prestar atenção nos eventos, seja os eventos que trazem penalidade ou bonificações, você ainda tem a chance de ganhar, fazem com que o jogo pareça que colocou aquilo ali para deixar o jogo mais temático, mas podia ser suprimido sem nenhum problema. Eu acho isso sim um ponto falho, porque se você cria um jogo, você coloca um passo na rodada e que você observa que não é necessário, poxa, às vezes poderia deixar só com 5 fases. Eu não estou dizendo aqui que isso vai deixar o jogo ruim porque tem eventos. Não, eu estou falando que com os eventos também não está deixando o jogo melhor. Deixa o jogo mais temático, por causa que os eventos trazem muito dessa questão ali das doenças e as suas aleatoriedades no corpo humano. Mas isso não tira o mérito do jogo e também não tira o seu selo. Eu dou aqui para o Viral o selo prata, que é um jogo muito bom, um jogo ótimo, realmente muito divertido, que surpreende quem joga e que deixa um gostinho de quero mais. Você joga e fala, caramba, quero jogar de novo, quero tentar uma outra estratégia, quero tentar aquela carta, e também não é tão cansativo, você consegue jogar até uma outra partida logo depois. Então, o Viral é uma excelente novidade aí que a Paper Games trouxe para o Brasil. Indico para que você possa jogar, selo prata da BGG2, e cara, vale a pena conhecer. Vou trazer aqui agora o meu filhão para falar também do Viral que ele quer falar para vocês. Vem cá, Samuel. E aí? Pessoal, vocês sabem que eu tô de pijama, né? Pessoal, esse jogo, além de ser legal, ele mostra algumas coisas que acontecem na vida. Quer dizer, todo corpo humano que tem no jogo tem dentro da gente de verdade. E esses monstrinhos também existem. Os vírus, né?
Não é? Não tem vírusinho no corpo humano? Tem, né? E você queria ser um vírus? Você queria ser um vírus? Pode não, menino. Vamos despedir então? Assim, vamos lá, ó, agradecer primeiro ao pessoal que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Faz o quê? Tem que assinar o quê? Like, tocar o sininho e a notificação. E fazer o quê? Tem que assinar o quê também? Tem que se inscrever aonde? No canal. É claro, se inscreve no canal, minha gente. Então, ó, eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, gente! Até um dia que eu